Querida igreja, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e louvar a Deus por mais esta oportunidade que Ele concede a todos nós de estarmos na Sua presença. É um privilégio poder estar na casa do Senhor, juntamente com a igreja, para juntos adorar a este Deus que tanto tem feito por nós. Queremos louvar pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José, também da sua esposa, nossa irmã Iraci, sua família, que Deus possa continuar abençoando. Os obreiros que estão na nossa retaguarda, companheiros de ministério. Meus amados irmãos, nós gostaríamos de ser bem breve na nossa saudação. Queremos parabenizar as crianças, o departamento, todas as tias, por esse trabalho tão lindo, que durante toda a semana estava ali conversando com o nosso pastor, aproximadamente 20 mil crianças. Olha, irmãos, é muita criança, né? E nós louvamos a Deus, porque a nossa igreja se preocupa com esta faixa etária. Passaram aqui uma semana aprendendo a palavra de Deus, formando caráter, louvando ao Senhor. E se Jesus demorar um pouquinho mais, daqui a pouco nós vamos estar vendo aí alguns pregadores, mulheres de Deus, homens de Deus, fazendo o trabalho do Senhor. E é aí que nós medimos a nossa idade, né, irmãos? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a juventude da Casa do Senhor. E hoje eu encontro alguns jovens que naquela época, ainda talvez adolescentes, mas hoje estão casados, servindo ao Senhor. E às vezes os seus filhos, né, já nem conheço mais. Ali onde eu moro mesmo, onde eu fiz boa parte do meu tempo como cristão, ali em Caixa d'Água. E nós vemos assim, o trabalhar de Deus na vida dos adolescentes, dos jovens e das crianças do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando todos os departamentos que estão envolvidos com as crianças, com os adolescentes e com a juventude da casa do Senhor. Meus amados irmãos, sem mais delongas, nós temos feito uma leitura no Evangelho de João que nos traz alguns ensinamentos e alguns momentos que mostra o amor de Jesus pelos seus. Lembramos que Deus, na sua eternidade, a Trindade achou por bem criar o homem. Deus quis compartilhar a sua glória, o seu reino, a sua bondade com o ser humano e criou o homem. Nos diz a Bíblia que lá no Jardim do Éden, quando Deus ia visitar Adão, tinha aquela intimidade com Adão. Não é que Deus tinha necessidade, porque Deus não tem necessidade de nada. Deus é o ser supremo. Pelo contrário, Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Deus não tinha necessidade de ser adorado, glorificado. E não foi por isso que Ele criou o homem. Ele criou o homem para compartilhar o seu amor, a sua glória, o seu reino com o homem. E sabemos que o homem pecou, ficou destituído da glória de Deus. Mas o amor de Deus pelo ser humano, pela humanidade, fez com que Deus desse à humanidade. E isto é o amor de Deus. O amor de Deus está revelado na pessoa de Jesus. Deus deu Jesus para Jesus vir a este mundo com o único propósito de restituir
aquela comunhão que havia sido perdida através do pecado, porque o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. E Jesus veio para unir novamente, restituir a aliança que havia sido quebrada através do pecado. Jesus veio, assumiu o seu ministério. Se nós fôssemos medir em questão de tempo, foi um ministério pequeno, mas um ministério eficaz. Porque tudo que Jesus veio e precisava fazer, Ele fez. Glória a Deus. Ele realizou, glória ao nome do Senhor. E durante aqueles 3 anos, Jesus fez a vontade do Pai, ensinou, trouxe o reino de Deus para os homens. E no capítulo 13 que nós temos lido, nos mostra os últimos momentos, as últimas horas de Jesus aqui na terra. E foram minutos e horas e dias marcantes que mexeram com até mesmo o psicológico de Jesus. No capítulo 13, Jesus já não estava mais com a multidão, não estava mais ensinando como ele fez muitas das vezes no seu ministério terreno. Mas Jesus estava em um momento de intimidade com os seus discípulos. E João registra este momento, um momento único de Jesus com os seus 12 discípulos. Um momento que precedia a coisa mais importante que viria a acontecer. A coisa que mudaria o rumo da história da raça humana. Aleluia. O amor de Deus seria revelado grandemente. Porque o homem chamado Jesus, aquele que só fez o bem, ele iria dar a sua vida. Hoje nós temos, me permitam, uma banalização da palavra amor. Mas o verdadeiro amor, aleluia, glória a Deus, está na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele deu a sua vida, aleluia, glória ao nome do Senhor, para nos resgatar, para nos trazer a comunhão que havia sido perdida. E a Bíblia nos mostra que Jesus, juntamente com os seus discípulos, na última ceia, antes da sua crucificação, Jesus poderia estar fazendo qualquer outra coisa naquele momento, mas Ele queria ter um particular com os seus discípulos, aleluia. E note, irmãos, que Jesus sabia, porque eu diria, talvez seja até um pouco fácil, eu digo um pouco porque não é tão fácil, você perdoar alguém que lhe traiu, alguém que quis que você se acabasse, alguém que traiu a sua confiança. Não é fácil, mas como crente e com Jesus na nossa vida, nós conseguimos perdoar. Mas Jesus, naquele momento, Ele já havia perdoado alguém que ainda iria o trair. Jesus estaria prestes a fazer uma ação que talvez nós não conseguiríamos fazer. Porque João está dizendo que antes da festa da Páscoa, e na leitura que eu fiz na versão de hoje, na linguagem de hoje, diz, faltava somente um dia, ou seja, era uma quinta-feira. Na sexta-feira, Jesus seria entregue e seria crucificado, julgado, um julgamento totalmente fora do contexto.
como diria, um arrumadinho que fizeram para tirar a vida de Jesus. Na quinta-feira, um dia após, ou um dia antes de Jesus ser crucificado, João está dizendo que a Páscoa viria e Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Jesus sabia que estava prestes a ser entregue e provavelmente ele visualizava o que iria acontecer. A maldade do homem em relação à sua pessoa. A escolha das pessoas que escolheram o malfeitor ao invés dele. E João registra no capítulo 12, nos capítulos anteriores, que Jesus foi ovacionado, foi glorificado, quando entrou em Jerusalém. Aquelas pessoas estenderam vestes, palmas, e diziam: bendito o rei que vem em nome do Senhor, glória, hosanas ao rei. Mas nos dias seguintes, estariam prestes a dizer: solta Barrabás e crucifica o Cristo. Jesus sabia tudo isso e ele amou até o fim. Aleluia. Jesus visualizava, meus amados irmãos, aleluia, este momento, aleluia, do seu trabalho realizado e da vitória que ele teve na cruz, porque possa ser que alguém pensa que Jesus na cruz era um momento de derrota. Não era um momento de derrota, era um momento de glorificação, porque Jesus estava ali fazendo a vontade do Pai e trazendo a humanidade aos pés de Jesus, aos pés do Senhor Jesus, aos pés de Deus. Aleluia. E o que Jesus fez? Ele amou com um amor incondicional. Ele não amou em busca de um retorno. Porque eu quero dizer para você, se você amar Jesus, Jesus te ama também. Mas se você não amar, Jesus continua te amando também, aleluias. Porque o Jesus, ele não tem amor, ele é a própria essência do amor, ele é amor, aleluias. Glória a Deus. Se você retribuir este amor que Deus deu através de Jesus, glória a Deus. Jesus te ama. Mas se você não retribuir, ele continua amando você. Porque é a sua essência. Não tem como ele negar-se a si mesmo. E dentro desta ceia, que foi a última ceia, imagine, irmãos, Jesus sabia que ali estava alguém que ia traí-lo, vendê-lo. Estava alguém ali que em alguns momentos ele disse: eu vou contigo até a morte, aonde você for eu vou. E Jesus sabia que esta pessoa iria negá-lo. Estavam ali aquelas pessoas que viram Jesus realizar milagres, que comeram com Jesus, que dormiram com Jesus, que viram o poder da sua palavra, a sua ministração. Estavam ali as pessoas mais íntimas de Jesus aqui na terra. Mas Jesus sabia que alguém ia traí-lo, que outro ia negá-lo, e quando ele estivesse lá na cruz pendurado, ele sabia que os demais iriam fugir, se esconder. E sabe o que foi que Jesus fez? No meio da ceia, Jesus levantou-se, aleluia, pegou uma bacia com água, e fez algo que era comum aos servos mais simples e humildes, aos serventes. E quando o seu chegava de uma caminhada, de uma viagem, entrava na casa e o servo ia lá lavar os pés do seu senhor. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, Jesus lavando o pé de Judas.
tem que ter muito amor. Aleluia. Jesus lavando o pé de Pedro, que até no primeiro momento quis rejeitar, quis dizer, não, você não pode lavar os meus pés, porque você é o Senhor, você é mestre. Foi a primeira vez que eu consigo entender que Jesus assumiu, realmente, eu sou mestre, eu sou o Senhor. Mas se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte de mim. Então, dentro deste capítulo, nós encontramos um amor de Cristo incondicional, independente das circunstâncias, do amor seu para com Ele, independente do que você faça, Deus te ama, Ele te ama. E se você ainda não refletiu este amor, não aceitou este amor, não compartilhou este amor, hoje é um dia, hoje é a hora, hoje é o momento de você também aceitar este amor de Deus para com a sua vida, porque Ele te ama e quer te salvar. Não importa o que você fez ou o que você está fazendo, o amor de Deus não depende de você, o amor de Deus depende simplesmente dele, porque Ele é amor. Jesus havia demonstrado o seu amor no seu ministério, nos seus ensinamentos, nos seus milagres, o cuidado diário para com os seus discípulos. Mas aqui, nesta intimidade, neste momento, Ele demonstra um amor para aqueles que estavam ali. Embora Ele amasse a todos, que ao longo do seu ministério se voltaram, acreditaram, defenderam o seu ministério, ali Jesus estava num particular com os seus discípulos. E João diz que Ele amou até o fim. E amor aqui, no original, é um amor sacrificial. É um amor sem limites. É um amor de dar a vida por alguém. Paulo dizia em suas palavras que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Pode ser que alguém morreria por um amigo, por alguém de boa fama, mas Jesus morreu por todos. E este amor nos alcançou. Este amor mudou a nossa vida, aleluia. Mudou a nossa história, mudou o rumo, aleluia, da humanidade. A humanidade estava indo para o precipício, não tinha como ser salva, mas Jesus ofereceu-se a si mesmo para dar a sua vida e resgatar, tirar, mudar o curso da humanidade. E este amor chegou até você, chegou até nós. Está aqui uma geração, ou uma nova geração. Os mais novos, ou os mais velhos irão, nós iremos passar. Quando nós vemos uma quantidade de crianças como essa aí, nós lembramos o quanto nós estamos ficando velhos, estamos passando. Mas não importa. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O amor de Cristo é perseverante. Amou até o fim. E entenda que fim como o máximo, a plenitude. Eu até tive o cuidado de ler um versículo e me chamou muita atenção o termo até o fim nesta linguagem. Embora é uma linguagem que a gente não costuma muito ler, da Bíblia católica, mas olha o que diz. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo. Aqui nessa versão muda até o fim, por até o extremo Ele amou. Jesus foi ao limite, aleluia. O amor de Deus através de Jesus foi ao extremo.
ao ponto de Jesus dar a sua vida. Esse é o extremo. Ele deu a sua vida. Mas hoje nós estamos aqui porque um dia Jesus deu a sua vida, aleluia, para nos resgatar, para nos dar salvação, para nos dar liberdade, para nos dar o direito de estar no lugar santo dos santos, aleluia, glória ao nome do Senhor. E que nesta noite, você possa também aceitar este amor. O dono do universo, aquele que te ama, porque a Bíblia nos mostra que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E eu gostaria de encerrar esta saudação com aqueles versículos na verdade, capítulo 8 de Romanos, vem à minha mente agora, capítulo 8, versículo 38 e 39, nos diz assim a palavra de Deus: porque, presta atenção, porque eu estou bem certo de que nem a morte, aleluia, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que este amor nesta noite te atinja, aleluia, e mude a sua vida, mude a sua história, porque o amor de Deus é Jesus Cristo. Deus abençoe. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.